Salve galera, beleza? Segundou e hoje nós vamos para a décima coisa que os líderes de alta performance fazem, que é escute com atenção. Uma das coisas que é muito importante na liderança é você escutar e não só escutar, você saber ouvir. O que é saber ouvir? Pô, o cara tá ali falando alguma coisa para você e você tá aqui, né? Tá, o que eu vou responder? Pô, deixa eu ver se tem algum gatilho para responder. Pô, o que será que eu vou responder? O cara nem terminou de falar. Talvez o cara vai falando e ele mesmo já se resolve nas próprias ideias, tu não precisa responder nada, mas tu tem que responder alguma coisa. Então, assim, escuta ativa. Não fique pensando na resposta antes da pessoa terminar o que ela falou. Algumas outras diquinhas. A regra dos 5 segundos. Espera a pessoa terminar de falar, dentro de uma one-on-one, alguma coisa assim. Depois de 5 segundos você começa a falar ou pergunta alguma coisa que você queira perguntar sobre aquilo. Tem alguns indícios que mostram que você não está ouvindo. Que são o quê? Você não pedir esclarecimento sobre o que o cara tá falando, você não pedir mais informações, então o cara vai falar, 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 ou o cara vai dar meia dúzia de coisas assim. Ah, tá, e aquilo? Então, esse tipo de coisa mostra que você não tá ouvindo. E as pessoas e o caminho da liderança é muito importante que as pessoas se sintam ouvidas e que você saiba ouvir. Outra coisa é você interromper e mudar de assunto. O cara tá ali falando pra você, ah, não, tá, eu sei que você quer falar muito disso, mas vamos falar sobre outra coisa. Então, assim, isso é uma coisa que às vezes acontece. Tem gente que fala, 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 fala e não para de falar. E nosso tempo não é ilimitado. A gente, infelizmente, não consegue ficar 2, 3 horas por dia conversando com todo mundo. Então, é importante você colocar os time box. Ó, a gente vai ter um time box de 30 minutos e tem alguns assuntos importantes que eu preciso falar com você. Já deixa, já deixa pré-falado, ou fala dos assuntos importantes e depois você vai indo para as coisas mais triviais. Mas você precisa aprender a ouvir o que as pessoas falam. Eu mesmo sou uma pessoa que falo pra caramba. Eu tendo a cortar todo mundo. Eu tendo a pensar na resposta antes da pessoa falar. Mas como eu sei que eu sou assim, eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa. Evito ao máximo, assim, eu até me martirizo quando acontece. Ou eu me desculpo publicamente, tipo, pô, desculpa, eu te cortei. Pode continuar. Quando eu reconheço que isso acontece. Isso também é uma coisa importante, tá? As pessoas, você ser vulnerável e você mostrar para as pessoas que você também erra e que você está buscando melhorar é extremamente importante para você criar um time de alta performance. Então, algumas habilidades que destacam a escuta ativa. Você criar conversas como se fossem discussões saudáveis de mão dupla e que envolvam questionamentos úteis, com pouca demonstração de comportamento defensivo, quando os comentários e as ideias são desafiados. Então você não, quando você tá escutando, você não ficar, o cara tá lá, fala alguma coisa, ah, tá, mas isso é isso. Daí o cara tá falando outra coisa, ah, tá, mas isso é isso. Não. Ouve, cria uma discussão, uma conversa ativa, entende o que o cara tá falando antes de ficar julgando. Tá? Isso aí é uma coisa que é muito importante que eu aprendi na prática, principalmente com a minha terapeuta. Ela deixa eu falar por 40 minutos e me fala dois. No meio do que eu falo, eu mesmo vou. Ah, blá, 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 blá. Ah, tá. Ah, é verdade. Pô, poderia ter feito isso. E ela não me falou nada, ela só tá ali parada. Igual, né? Tipo, esperando. E isso é uma coisa muito importante. Isso é uma das habilidades de liderança, né? A gente, como líder, esses dias eu estava falando com um familiar aqui, eu falei, cara, a gente tem que ser um pouco psicólogo também. Se você é um líder e você não gosta de psicologia, assim, você precisa ter outras habilidades que compensem muito você não gostar de psicologia. Porque você tem que ser um pouco psicólogo. E não psicólogo no sentido de você tem que entender de TCC, entender de padrões e de funcionamento cerebral, essas coisas. Mas você tem que ser especialista em pessoas. Tem um livro muito legal do Thiago Brunet que fala sobre isso especificamente, que é o nome do livro é Especialista em Pessoas, se eu não me engano, inclusive. Ele é muito bom e tem até um podcast que eu não lembro aonde que ele foi, se foi no Flow, se foi. Eu sei que o Joel J ele já foi algumas vezes, se pá foi lá ainda que eu vi. Mas ele falando de pessoas assim é muito. Cara, tu vê assim que tu tem muito que aprender é sobre como lidar com gente. Outra parada. Quando as pessoas vierem te buscar, elas precisam sair da sua presença
como se sentindo mais positiva e com uma autoestima maior. Cara, quantos líderes tu vai conversar e tu sai da call parecendo um lixo? Eu mesmo já cometi esse erro. Já vieram pessoas me procurar e o cara, pô, eu tô com dificuldade de fazer isso. Porque tu estudou? Não, então vai estudar, depois fala comigo. Então, assim, cara, óbvio, ainda bem que a vida ensina, né? O legal de ser ser humano é que a gente aprende uma coisa nova todos os dias. Então, você tem que botar na sua cabeça que todas as vezes que as pessoas vierem falar contigo, elas têm que sair com uma esperança, elas têm que sair com uma expectativa e elas têm que sair mais positivas. Coloca isso na cabeça, isso faz muito parte de você saber ouvir para que você dê uma resposta ou para que a própria pessoa chegue nas suas conclusões sozinha. Outra parte é fazer com que as pessoas que escutaram ficassem mais abertas a ouvir sugestões em resposta ao que estavam dizendo. Então, é, então assim, o fato da pessoa falar, isso é outra coisa, né? O fato da pessoa falar e ver que você está disposto a ouvir, vai torná-la mais disposta a ouvir. Então, se ela falou um tempo, é provável que ela vai te ouvir, nem que seja 2 minutos. Se ela falou 30 minutos, ela vai te ouvir 2 minutos. Porque ela vai querer retribuir o fato de você ter falado. Então, a partir do momento que você ouve, é muito mais fácil você falar alguma coisa, você dar um feedback, você dar um conselho. Então, isso também é muito importante. Porque daí o cara não fica com o sentimento de, meu, o cara nem me ouviu e está aqui me falando um monte de coisa para fazer. Embora às vezes a solução seja fácil, seja simples, ou com 5 minutos de conversa você vai dar o mesmo conselho de 20 minutos de conversa. Mas você não. Quando a gente fala de comunicação, de conversa, nunca é sobre como você fala, e sempre sobre como a pessoa recebe. Nunca é sobre como você fala e sempre sobre como a pessoa recebe. Então, se você puder usar a dica de ouvir para que a pessoa receba a mensagem de maneira melhor, essa deve ser a sua estratégia. Então, alguns termômetros para você. As pessoas elas vêm falar com você, elas gostam de falar com você, elas se sentem ameaçadas quando você marca uma one-on-one sem aviso prévio, por exemplo. Esse é um termômetro. Elas vão achar que tu tá dando esporro, o que que acontece, né, quando você quer conversar com alguém ou quando você quer alinhar algo com a equipe. Então, guys, sobre isso essa semana é isso. Vamos praticar a escuta ativa, ouvir o que as pessoas falam antes de ficar dando opinião. E o nosso mundo é muito barulhento. Então, nós, líderes, precisamos silenciar o nosso coração. Nós precisamos ser pessoas mais leves. E dentro disso está a escuta ativa. E assim, para fechar, a escuta ativa pode ser tanto das pessoas de fora quanto das pessoas de dentro. Se a sua consciência, se o seu coração, se a sua intuição te direciona ou está te falando algo, não silencie ela. Escute, avalie, tente pensar racionalmente e ver o que está acontecendo. Você olhar para dentro de você mesmo pode ser algo extremamente importante, pode fazer uma diferença enorme na tua vida. Muito obrigado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Tamo junto e amanhã tem mais. Falou!